Olá, muito bom dia a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé. Hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus. E neste próximo domingo, nós estamos imbuídos às 5 semanas, os limpos de coração. Nós vamos estar às 19h30 no Pinheirinho, na Cidade Norte, e também aqui no centro, na Igreja Ministério Luz do Mundo, sede, às 9 da manhã, às 18 e às 19h30. Esses são os horários que nós vamos estar imbuídos em nome do Senhor Jesus, falando a respeito da família, os limpos de coração, aqueles que verão a Deus, como diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse essa chamada às 5 semanas dos limpos de coração. 5 semanas dos limpos de coração. A palavra de Deus nos mostra no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz, conhecidos como o Sermão da Montanha. Entre estes ensinamentos estão as bem-aventuranças. E no versículo 8 deste capítulo 5 está escrito: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que ainda precisa ser limpo no seu coração? Pois não há nada maior que a salvação da alma, a vida eterna. E esta é a bênção maior para os limpos de coração. Eles verão a Deus. Nestas 5 semanas, você trará escrito o que ainda precisa ser limpo do seu coração e apresentaremos a Deus, pedindo que esta mudança seja feita dentro de nós. Se você deseja alcançar esta bem-aventurança, participe conosco. 5 semanas dos limpos de coração, na Igreja Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar o momento desta chamada, aonde a Bíblia é muito clara. Jesus, no seu ministério, Jesus então, ele desce as águas do batismo, sai das águas. A Bíblia diz que ele é tentado pelo inimigo, por Satanás, e começa o seu ministério terreno. Ele chama os seus discípulos, separa-os, e logo ele então dá uma palavra aos seus discípulos, aqueles que estão com ele, o Sermão da Montanha. E esta palavra não é só para os discípulos, mas também para mim e para você, para nós que estamos nesse momento diante da presença do Senhor. E ele começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, ele está falando das bem-aventurança, daqueles que querem ver a Deus, que querem buscar a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, somente Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Por isso, nesse domingo, nos horários das 9 da manhã, 18, 19h30 aqui na sede e 19h30 no Pinheirinho, nós vamos estar cultuando a Deus, buscando a Deus de todo o coração, entrando na presença do Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o momento que nós vamos estar na presença de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. E o versículo 8, o qual estamos imbuídos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, nós precisamos limpar o nosso coração a cada dia, a cada instante, fazer uma limpeza dentro do nosso coração. Eu não estou falando de coisas supérfluas, eu estou falando de coisas profundas. O coração, a alma precisa ser limpo para que nós possamos ver a Deus. Porque o homem, ele não consegue aproximar-se de Deus se o seu coração não estiver limpo. As intenções, o coração que... Eu não estou falando só desse coração de carne. O coração é o centro aonde está a sua inteligência, o seu intelecto, aonde está a sua consciência. Então, o centro de tudo isso chama-se coração. Lá dentro,
um desejo de servir a Deus, de se purificar cada dia mais, porque a palavra de Deus diz que não há como nós vermos a Deus se não limparmos o nosso coração. E o salmista diz: quem entrará no santuário do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, aqueles que são limpos de coração, aqueles que estão na presença de Deus. Então, purificar-se cada dia mais para que possamos estar na presença de Deus. Então, domingo, na cidade norte, no Pinheirinho, nós vamos estar às 19h30 e aqui na sede às 9, 18 e 19h30. Também não esqueça que hoje à noite, terça-feira, 20 horas, Cidade Norte, região aonde chega a minha voz, você é o nosso convidado especial para que nós possamos também cultuar a Deus, o culto de libertação, o culto de cura, de milagres, aonde Deus tem feito coisas grandes. E você que acompanha o programa Palavra de Fé, tem ouvido diariamente o depoimento, o testemunho de pessoas através do poder de Deus. Eu vou um breve intervalo, nós já voltamos. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Muito bem, estamos de volta falando da palavra de Deus e também aquilo que a Bíblia diz em Salmos, o Salmo 77, o versos 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Poder de Deus sendo derramado, a unção de Deus, o milagre de Deus sendo derramado na vida de cada pessoa. Acompanhe comigo aquilo que Deus tem feito, a palavra que foi ministrada na tarde da vitória. Acompanhe comigo. Seja curado, meu irmão, seja curada, minha irmã, seja livre dessa dor, dessa opressão. É o poder de Deus que toca na sua vida e te abençoa. Com as suas mãos levantadas, diga para Ele: eu tomo posse, Senhor Jesus, dessa vitória. Diga: eu tomo posse da minha cura. Diga: eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da minha bênção. E não há nada, diga: não há nada e nem ninguém que possa impedir a minha vitória hoje. Não há nada nem ninguém que possa impedir a minha vitória agora, porque o meu Deus me abençoa para a glória do nome dele. Diga glória a Deus, adore a Ele de todo o seu coração. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vai adorando o povo de Deus, adore a Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ele é um Deus de milagres. Luz na escuridão, recebe o teu milagre agora. Toca esse é quem tu és. Visita Espírito Santo. Enxuga as Restaura Espírito Santo. Restaura os Seja curado, meu irmão. Seja restaurado, seja liberta, minha irmã. O poder de Deus está aqui. Todo mundo gosta de receber boas notícias. Quando alguém chega para você e diz assim: eu tenho uma boa notícia para você, o teu coração se alegra naquele mesmo instante. Você cria uma expectativa positiva.
Se cria dentro de você um sentimento de alegria, de alívio, de paz, de algo bom, pois a pessoa disse para você que tem uma boa notícia. Eu gostaria que você soubesse que você, quando eu digo você, eu me refiro a todos, exatamente todos, sem exceção de ninguém aqui, nenhum de nós. Você é um portador de boas notícias. E normalmente quando alguém também tem uma boa notícia para contar, da mesma maneira que aquele que quer receber a boa notícia, aquele que tem a boa notícia para contar, normalmente ele quer contar logo, não é assim? Quando você tem uma boa notícia para contar para alguém, você quer contar logo para essa pessoa. Você não quer ficar escondendo. O teu sentimento é que aquela pessoa saiba de uma vez, saiba logo da boa notícia que você tem para falar para ela. Por quê? Porque você sabe que aquela justamente é uma notícia boa, positiva, que agrega e que abençoa a vida daquela pessoa. Então, se eu e você somos portadores de boas notícias, nós não podemos ficar guardando ela para nós. Nós precisamos contar logo essa boa notícia para todas as pessoas que nós pudermos. Que boa notícia que é essa, pastor? Essa boa notícia é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a boa notícia. A palavra Evangelho no grego significa isso, boa notícia. E nós temos usado, e a Bíblia tem usado, isso aparece no Novo Testamento, a palavra Evangelho para falar a respeito das coisas de quem? De Deus, para falar a respeito da salvação. E a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é a boa notícia de Deus. E eu e você temos esta boa notícia para dar às pessoas. Eu e você recebemos essa boa notícia e nós temos o encargo de levar esta boa notícia às pessoas. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou talvez na versão da sua Bíblia esteja boas novas. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre os seus pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Deus. Mas quando a Bíblia chama os seus pés de formosos, não é aí no sentido físico. Quando fala dos seus pés, fala dos seus pés físicos. Mas quando chama ele de formoso, não está falando no sentido físico, mas no sentido espiritual. Então quando a Bíblia diz quão formosos são os pés que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam as coisas boas ou as boas novas, formoso denota algo positivo. Formoso denota as bênçãos de Deus. É como se a Bíblia dissesse assim: como são abençoados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quer dizer que essa bênção de Deus recai sobre toda a sua vida. E a maior de todas elas é que você já foi alcançado por esse Evangelho. A maior de todas elas é que você já foi alcançado por essa boa notícia. E eu e você precisamos levar isso agora adiante. É o encargo que está sobre nós. Aí alguém pode dizer assim: eu não sou pastor, eu não sou obreiro, ou eu não tenho nenhum tipo de cargo na igreja, e eu justamente nunca senti desejo nenhum de ter um ministério. Isso não tem nada a ver comigo. A Bíblia está falando dos pés dos pastores, dos obreiros, dos missionários aí que... Não, a Bíblia está falando dos pés de todas as pessoas. De todas as pessoas. Aonde os seus pés vão, o Evangelho está sendo pregado.
aonde os seus pés vão, ou em outras palavras, aonde você vai, o evangelho está sendo pregado. Com palavras e com o comportamento. Você entende isso? Aonde você for, o evangelho está sendo levado, com palavras ou com o comportamento. Dessas duas maneiras, com o seu testemunho e com as suas palavras, aonde você for, o evangelho vai estar sendo pregado. Todos nós aqui, nós temos um púlpito na nossa vida. Púlpito é esse negócio aqui. Esse tareco aqui, esse móvel de madeira, se chama um púlpito. Púlpito, normalmente, é o local da pregação, não é assim? Eu trouxe aqui, botei a Bíblia aqui, estou aqui no púlpito, falando da palavra de Deus. Mas todos nós, na nossa vida, nós temos um púlpito. Todos nós temos esse púlpito aqui. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser obreiro, você não precisa ser nada para anunciar o evangelho. E Deus não cobra que você seja alguma coisa para anunciar o evangelho. Mas todos aqueles que já receberam essa boa notícia têm um encargo sobre si de levar essa boa notícia adiante. Porque é impossível que eu tenha recebido uma notícia tão boa assim e eu não quero contá-la para as outras pessoas. Você entende isso? É impossível que eu tenha sido alcançado por algo tão bom assim, que me fez tão bem, que salvou a minha vida, que me tirou da desgraça, que me tirou da morte. Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. E eu não quero levar isso para ninguém. Você entende isso? Porque nós sabemos que essa boa notícia, ela não é exclusiva só para mim. Ela é para todas as pessoas. Porém tem pessoas que ainda não a conhecem, tem pessoas que ainda não sabem. Esse texto que nós lemos aqui, do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ler ele ao contrário agora. A gente vai começar lendo do versículo 15, depois o 14, depois o 13. Veja que o 15, o final do 15 diz lá: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Só que aí a Bíblia fala sobre serem enviados para pregar. Porque o 15 diz assim: como pregarão se não forem enviados? Então, formosos são os pés daqueles que são enviados, daqueles que vão e pregam o evangelho. Aí o versículo 14 nos cita, por exemplo, a respeito de invocar o Senhor. Mas para invocar, as pessoas precisam crer nele. Mas como é que alguém vai crer nele se não ouviu a respeito dele? Como é que eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi a respeito? Então alguém precisa ser enviado, alguém precisa ser mandado, alguém precisa pregar sobre esse evangelho, levar essa boa notícia, alguém precisa falar sobre esse Jesus, porque após alguém falar sobre esse Jesus, aqueles que ouviram poderão crer nesse Jesus. E depois que eles ouviram e creram nesse Jesus, creram nesse evangelho, nessa boa notícia, aí entra o versículo 13: todos então que invocarem esse nome ou o nome do Senhor serão salvos. Diga glória a Deus. Olha só que interessante, você faz parte do plano de salvação de Deus. Deus, ele quer salvar pessoas, e você faz parte desse plano. São formosos os seus pés, porque leva essa boa notícia, porque um dia você recebeu essa boa notícia e agora você está sendo enviado. A sua família, a sua casa, os seus amigos, as pessoas próximas de você, ou até aquele estranho que você encontra na rua, que você nunca tinha visto antes, mas que você teve oportunidade, você foi enviado àquela pessoa para falar do evangelho, para que ela possa ouvir e então crer nessa boa notícia que você tinha recebido antes e deu para ela agora, e ela passe então através de você a invocar o nome do Senhor, e por invocar o nome do Senhor ela também será salva. Diga graças a Deus. O maior plano de Deus é o plano da salvação, e você está imbuído nesse plano. Você quer fazer parte de algo importante. Não há nada mais importante do que isso. E o maior reconhecimento seu não vai ser do homem, o maior reconhecimento seu vai ser dos céus. Porque além da salvação da sua alma, haverá um galardão sobre a sua vida. A Bíblia fala a respeito do galardão, da recompensa que haverá sobre cada pessoa, de acordo com aquilo que nós fizemos.
E de antemão a Bíblia já diz assim: quão formosos são os seus pés. Nunca mais olhe para os seus pés da mesma maneira que você olhava antes. Quando você olhar novamente para os seus pés, você vai ver neles um valor totalmente diferente. Olhe para os seus pés aí de novo e enxergue nos seus pés agora um valor espiritual. Deus está falando para você assim: esses seus pés aí de carne e osso, eles são formosos, eles são preciosos para mim, porque aonde vão esses seus pés, está indo o meu evangelho para alcançar mais vidas. Como um dia o pé de alguém chegou até você, como um dia alguém foi enviado até você, um mensageiro com a boa notícia, e você foi alcançado, você vai ser o mensageiro da boa notícia para outras pessoas. Você precisa guardar isso no seu coração. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Os dias estão passando. E nós temos visto as pessoas se perdendo. Nós temos visto as pessoas entrando num caminho de destruição, de desgraça. Você tem olhado à sua volta e você tem visto hoje, você que já conhece o Evangelho, a boa notícia, você conhece a Deus, você olha à sua volta e você vê quantas pessoas se perdendo. Você olha à sua volta e você vê quantas pessoas fazendo coisas e vivendo uma vida que está levando elas à perdição da alma delas. E talvez às vezes nós pensamos assim: poxa vida, essa pessoa precisava ser alcançada. E às vezes nós pensamos que precisa vir alguém. Não precisa vir alguém. Esse alguém somos nós. Esse alguém somos nós. Mas pastor, eu não sei falar direito. A questão não é essa. Mas pastor, não existe questão nenhuma. Nós só precisamos falar daquele Jesus pelo qual nós fomos alcançados. Fale com as suas palavras. Não são as suas palavras que vão convencer, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração, naquela vida daquela pessoa, para que ela venha aceitar, para que ela venha invocar o nome do Senhor e ela venha alcançar a salvação. Diga glória a Deus. Você só precisa falar. E eu quero que a partir de hoje você nunca esqueça disso, que aonde você estiver, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, ali você é o encarregado de Deus. Ali você é o encarregado de levar a boa notícia. Pastor, e se houver pessoas que não aceitarem? Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas o nosso papel não é tentar descobrir os que aceitam e os que não aceitam. Nosso papel é falar. Os que aceitarem, glória a Deus por isso, ela passa a ser também o encarregado da boa notícia. Os que não aceitarem fizeram a sua escolha. Mas os seus pés são formosos, porque você tem levado o Evangelho aonde você for, com as suas palavras e também com a sua vida. A sua vida é um púlpito de pregação. Nunca se esqueça disso. Porque muitas das vezes você chegou em lugares e você não falou palavra nenhuma, mas a sua vida pregou para todos os que estavam ali. Você precisa guardar isso no seu coração. O seu testemunho pregou para muita gente que você nem sabe quem é, mas pregou. A sua vida é um púlpito de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho. Para a gente terminar, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir lá em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 5. Efésios capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 5. Lá diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós fomos trazidos para a vida. O versículo 5, na verdade, é só um complemento que a gente já leu no 1. O versículo 5 diz assim: E estando nós mortos nos nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Da mesma maneira que Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. Cristo morreu e ressuscitou. Você estava morto, nós estávamos mortos e fomos trazidos à vida novamente pelo Evangelho, pela boa notícia. É impossível que eu não queira levar essa boa notícia, essa vida para os outros. Eu já fui alcançada por ela e eu sei que mais pessoas precisam ser alcançadas. Então meu prazer vai ser falar a respeito dessa boa notícia. Agora, guarde sempre uma coisa com você. Sempre que você for falar da boa notícia, fale de Jesus. Sempre que você for falar do Evangelho para alguém, cite a pessoa de Jesus Cristo. Sempre que você for convidar alguém para vir para a igreja, cite a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o centro dessa boa notícia. Ele é o centro de tudo. Então nós não podemos levar as boas novas sem citar o centro de tudo, que é Jesus. Sempre que você for convidar alguém para vir para a igreja, cite Jesus Cristo. Você acabou de acompanhar a ministração da palavra, aonde Deus tem abençoado poderosamente. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que forma? Através de ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, Deus tem propósito na tua vida para te abençoar poderosamente. Eu vou um breve intervalo, prepare o seu copo com água e já volto para orar em nome de Jesus. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, momento que vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento todos os telespectadores, as pessoas que estão conosco, Pai. Espírito Santo, visita elas, toca com o teu poder. Arranca, meu Pai, todo esse mal, a treva, todo espírito de angústia, de tristeza vai sendo queimado, paralisado, repreendido em nome do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus tem poder. Arranca, Pai, essa enfermidade, leva embora. Está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as cravou na cruz do Calvário. Eu estou determinando nesse momento a vitória sobre a vida desse homem e desta mulher e venho consagrar esta água e abençoar. Assim que esta pessoa beber, meu Pai, ela seja curada, liberta e transformada. Eu consagro e abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água. Receba a tua vitória. Creia no milagre. Jesus cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos.